tudo bom? Hoje eu vim falar pra você qual é o pior tipo de jejum para emagrecer. Muitas pessoas vêm optando por fazer o jejum intermitente para conseguir diminuir peso de uma forma mais fácil. Outras pessoas fazem o jejum intermitente pelos inúmeros benefícios da saúde que ele tem. Eu vou falar mais disso pra você. Mas me perguntaram, Patrícia, será que tem algum tipo de jejum que não é indicado, que não funciona? Fica até o final que eu vou te explicar isso agora. Se você adora receita fácil, barata e saudável, você vai amar o canal, porque também aqui todos os dias, além das receitas, eu tenho alguma dica de nutrição. Então aproveita e se inscreve, ativa o sininho, você não vai querer perder. Dá um pulinho lá no Instagram, me segue lá também, que eu tenho sempre outras novidades. Por lá é o mesmo nome do canal, não tem como você se confundir. Vamos começar a falar um pouquinho mais sobre esse tipo de jejum que não é indicado, porque se você não sabe, muitas pessoas hoje em dia vêm optando por fazer o jejum intermitente, que nada mais é autoexplicativo mesmo, o próprio nome já mostra pra gente como é que é esse processo de alimentação. É um jejum intermitente, ou seja, um período do dia, algumas horas do dia que você passa em jejum sem se alimentar. Intermitente porque tem horas que você come, tem horas que você não come, e essas horas têm que ser consecutivas. Eu já tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre jejum, tenho vídeo explicando passo a passo o que é o jejum, como fazer para as pessoas que querem fazer, tenho vídeo falando quantas horas de jejum para emagrecer, tem vídeo falando dos principais erros, tem vários vídeos aqui bem interessantes, como driblar a fome no jejum. Vou deixar essa playlist inteira de jejum intermitente aqui embaixo para você. Mas aí muitas pessoas falam para mim, Patrícia, vou começar a fazer o jejum intermitente, será que eu posso fazer qualquer tipo de jejum? Será que qualquer tipo de jejum vai me dar resultado? Normalmente o mais tradicional é as pessoas optarem por um tipo de jejum em que a pessoa passe algumas horas sem se alimentar e come em outras horas. Por exemplo, é muito comum quem começa a fazer o jejum começar fazendo de 12 horas, né? Quem passa 12 horas por dia com a janela aberta, como a gente chama, ou seja, 12 horas por dia podendo se alimentar, e 12 horas por dia não come nada. Por exemplo, a pessoa para de comer 7 horas da noite e só volta a comer 7 horas da manhã do dia seguinte. Tem pessoas que já extrapolam um pouquinho, né? Já conseguem alargar um pouquinho mais e ficam, por exemplo, 16 horas com a janela fechada, sem se alimentar, e 8 horas de janela aberta. Tem pessoas que fazem 20 horas de jejum e só se alimentam 4 horas por dia. Tem gente que faz só uma refeição por dia, tem vários tipos de jejum diferentes e pode ser indicado ou não no seu caso se você tiver algum tipo de questão de saúde relacionada. Isso é sempre importante falar para vocês. Sempre que você for começar a fazer algum tipo de alimentação específica, consulta sempre o seu médico ou seu nutricionista. Mas muitas pessoas optam por fazer um esquema diferente de jejum, que na verdade é o 5x2. Eu falo mais especificamente dele nesse meu primeiro vídeo, onde eu falo mais sobre os diferentes tipos de jejum. Mas só para te lembrar, se você ainda não assistiu, o que é esse 5x2? 5 dias por semana você faz a sua alimentação normal e 2 dias por semana, normalmente não consecutivos, ou seja, uma terça e um sábado, espaçado assim, você faz uma alimentação super restrita em calorias. Você não faz o jejum total, assim, de não comer nada. Você consome 500, 400, 600 calorias 2 vezes por semana. E no restante dos outros 5 dias, você come a sua alimentação normal, o que quer que isso seja. Aí você pode estar falando pra mim, Patrícia, mas isso nem é jejum que você tá comendo. Então, justamente, muitas pessoas optam por fazer isso visando o emagrecimento, pensando que ela vai diminuir as calorias diárias, que, vamos lá, que seja 1.800, 2.000, né? Não sei quantas você costuma consumir, que seja mesmo 1.300, 1.200, se você já está fazendo uma restrição calórica. Se você passa a consumir 500, né, menos do que a metade. Então, muitas pessoas pensam, eu vou fazer isso 2 dias, porque vai ter uma diminuição abrupta de calorias nesses 2 dias, e no restante eu posso continuar comendo o que eu quiser. Mas esse jejum é o menos indicado para você fazer, primeiro porque, afinal de contas, não é jejum. Se você está comendo algum alimento, você está com a janela aberta. Então, você vai ter secreção de insulina, você vai ter sinalizações hormonais relacionadas à sua alimentação, você vai ter o trabalho do seu intestino. Então, não vai ter aquela pausa intestinal que a gente já sabe, que é muito interessante para o melhor funcionamento do intestino, para a melhor imunidade. Você não vai conseguir entrar de jeito nenhum naqueles processos de autofagia que a gente fala,
que a partir de 14, 16 horas de jejum você começa a ter autofagia, eliminando células defeituosas e melhorando a sua saúde, imunidade, longevidade. E também tem dois outros pontos que são super ruins. O primeiro é a qualidade alimentar, que normalmente as pessoas não levam em conta, né? Normalmente as pessoas contabilizam só as calorias por calorias e muitas vezes consomem fast food ou consomem alimentos com muito carboidrato que vão dar mais pico de insulina. Essa questão do pico de insulina eu acabo falando muito para vocês porque o pico de insulina vai fazer com que você sinta fome, porque ela vai guardar aquela glicose assim que você consumir. E com um alimento com uma grande quantidade de carboidrato que é absorvido muito rapidamente, vai secretar mais insulina. Então vai acabar dando um rebote, você vai acabar ficando com mais fome e você tem poucas calorias para compensar aquilo ali. Então, se você não organiza e consome gorduras saudáveis, fibras, para se sentir saciado e ter uma absorção lenta, você vai ter esse pico de insulina, você vai ter mais fome, vai ser mais difícil chegar ao fim desse dia consumindo só 500 calorias. E fatalmente no dia seguinte vai dar uma fome tremenda, porque o seu organismo, o seu metabolismo está descompensado mesmo. E esse acaba sendo o segundo problema, a superalimentação. A pessoa fica com muita dificuldade de controlar a fome, porque quando você está em jejum, você não tem a secreção da insulina e desses hormônios da fome, enfim. Então você consegue segurar mais tempo, mais horas, sem se alimentar. Você, ao passar do tempo, seu organismo para de pedir comida. E se você consome um pouquinho de alimento, ele sabe que, né, vai ter aquela secreçãozinha hormonal ali, então ele vai pedindo sempre e vai aumentando a sua sensação de fome. Ele quer que você vá atrás do alimento. Então ele continua tentando e fica mais difícil de você controlar. E pessoas que consumiam 1.500 passam a consumir 2.500 calorias porque, né, não conseguem mesmo controlar mais essa questão da fome. E mais uma vez, não só o que come, mas a qualidade muitas vezes é prejudicada. Muitas pessoas querem fazer jejum ou começaram a fazer agora e ficam ainda muito encucadas com essa questão da fome. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou aguentar? Eu tenho um vídeo inteiro explicando mais como acontece esse processo de fome. Na verdade, como não acontece esse processo de fome durante o jejum. Vou deixar ele aqui embaixo para você assistir, porque tá super legal, explico no passo a passo. E mais uma vez tem um outro vídeo muito interessante aqui, modéstia à parte, em que eu explico para você quantas horas de jejum você precisa para você emagrecer, para você ter autofagia, baseado em estudos científicos, como sempre. Então você vai gostar muito, se você gosta de jejum, de assistir esses vídeos. Vou botar também um referente aos maiores erros que as pessoas cometem, né? Para te ajudar também. Então me conta aí se você já fez jejum alguma vez, se você já fez esse esquema 5x2. Tem gente que chama até de dieta do guerreiro, né? Quando ela foi lançada chamavam assim. Qual foi o seu resultado? Você conseguiu controlar a fome? Você prefere fazer o jejum tradicional? Você não faz jejum, para você não funciona? O que serve mesmo é educação alimentar ou low carb? Qual é a sua abordagem para emagrecer? Eu vou adorar ver o seu comentário aqui. Dá uma curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilha com quem precisa. Vamos juntos e você ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu mais quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.